Bem-vindos! Nesse vídeo vou explicar para vocês como construir gráficos que descrevem o movimento de um corpo. A primeira coisa é que esse gráfico deve representar como que a posição de um corpo muda conforme o tempo passa. Antes de começar a fazer qualquer coisa aqui, a gente precisa definir as marcações nesse eixo. Por exemplo, eu posso marcar aqui 10, 20, 30. Lembrando que o espaçamento aqui deve ser o mesmo. Eu não posso fazer, por exemplo, 10, 20 e aqui 21, por exemplo. Estaria totalmente errado. Se a cada marcação eu estou colocando um espaço de 10, eu devo manter assim até o final. Mesma coisa aqui, eu posso escolher, por exemplo, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. A escolha dos valores vai depender do problema que a gente vai estar trabalhando. Pode ser que a gente esteja com um problema que seja conveniente escolher 1, 2, 3, ao invés de 10, 20, 30. E aqui no tempo pode ser que a gente queira saltar, ao invés de 2 em 2, saltar de 10 em 10 ou em 20 em 20 segundos. Aqui faltou colocar as unidades, aqui será em segundos e aqui em metros. Bom, se a gente considera o exemplo de um objeto que viaja a uma velocidade de 5 metros por segundo, isso significa que, se ele sai da posição 0, no instante 0, depois de 1 segundo, ele terá andado 5 metros. Então, 1 segundo está aqui, 5 a metade de 10, então, depois de 1 segundo ele está nesse ponto aqui. Depois de mais 1 segundo, ele agora está na posição 10. Depois de mais 1 segundo, na posição 15. Depois de mais 1 segundo, na posição 20. E assim por diante. Isso permite a gente traçar uma reta que mostra o movimento desse objeto, se ele mantiver essa velocidade o tempo todo. Eu posso ter um segundo objeto viajando a uma velocidade de 2 metros por segundo. Se ele sai da mesma posição, depois de 1 segundo, ele terá andado 2 metros. Depois de 2 segundos, 4 metros. 3 segundos, 6. 4 segundos, 8. 5 segundos, 10. Note, né, que aqui está alinhado com o 10 no 5 e assim vai. Se eu continuar assim, ele vai seguindo essa linha aqui. Com esses dois exemplos, a gente nota uma coisa, que quanto mais inclinado a reta, maior a velocidade. Essa informação é extremamente importante para a gente interpretar gráficos que não necessariamente mantêm a mesma velocidade. E eu já vou mostrar um exemplo. Vamos interpretar o que esse gráfico está representando. Primeiro, note que no instante inicial, o corpo, que pode ser, por exemplo, uma pessoa se movendo, durante vários segundos ela fica na mesma posição, na posição 2. O que isso significa? Simplesmente que se tem uma marcação no chão, aqui está o 0, aqui está 1, 2, 3. Durante um tempo ela ficou aqui parada na posição 2. Só isso que significa. Durante quanto tempo? Aproximadamente 3 segundos paradas na posição 2. Então ela começa a aumentar a velocidade. Como é que eu sei que a velocidade está aumentando? Porque note que a inclinação aqui, ó, vai aumentando aos poucos. A gente acabou de ver que quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Ou seja, nessa região aqui, a pessoa está acelerando. Tá? Ela está aumentando a sua velocidade. Bom, a partir daqui, a velocidade dela segue aproximadamente constante. Como é que eu sei disso? Que a inclinação não muda. É uma linha reta. Note a diferença que aqui, ó, a linha é reta, enquanto aqui é uma linha curva, porque tem esse aumento de velocidade. Quando ela chega aqui, mais ou menos 9 segundos depois do início da contagem do tempo, ela para. E ela fica parada na posição 12 durante algum tempo. Durante 2 segundos ela fica parada na posição 12. Ó. Ela estava no 9, instante 9, instante 10, instante 11. Ou seja, ficou 2 segundos aqui parada na posição 12. Então, ela volta rapidamente para a posição inicial. Então seria, né? Ela começou aqui na posição 12, ela começa a acelerar
mantém uma velocidade constante, para aqui no 12, fica um tempo aqui, então volta correndo até a posição 0. Tudo bem? É super importante vocês conseguirem interpretar um gráfico desse tipo. Bom, o que mais que a gente consegue fazer com esse gráfico? A gente consegue calcular a velocidade média do movimento. A gente consegue calcular a velocidade em diferentes trechos. Então vamos fazer isso. Eu posso, por exemplo, pedir para vocês calcularem qual é a velocidade entre os instantes 6 e 7, ou seja, nesse trecho aqui, ó. Tá? O cálculo da velocidade é dado por a distância que ele percorreu dividido pelo tempo que passou. Isso serve para qualquer distância e qualquer tempo que eu quiser. Isso pode me dar valores diferentes, porque a velocidade muda. Se a velocidade fosse constante, o valor seria sempre o mesmo. Então vamos ver um exemplo aqui. Nesse trecho aqui, no instante 6, ele está na posição 6. E no instante 7, ele está na posição 8. Ok? Então, ΔS significa a mudança da posição. Ele estava na posição 6 e foi para a posição 8. Ou seja, houve uma mudança de 2 metros. Tá? Para calcular isso, a gente pode simplesmente calcular a posição final menos a posição inicial, que no caso seria 8 menos 6. Dividido pelo tempo que se passou entre essas duas posições. Essa posição aqui corresponde a um tempo 6 e essa a um tempo 7. Então se passou 1 segundo. Ou eu posso calcular também tempo final menos tempo inicial. Isso aqui fica então 8 metros menos 6 dividido por 7, que está aqui o 7, menos 6 também, que é esse 6 aqui. Note que o número é o mesmo, mas corresponde a coisas diferentes. Aqui é 8 metros, 6 metros, 7 segundos, 6 segundos, ok? 8 metros menos 6 metros dá 2 metros, dividido por 1 segundo. Ou seja, 2 dividido por 1, 2. A velocidade dele é de 2 metros por segundo. Pronto. Nesse trecho aqui, a velocidade dele é de 2 metros por segundo. Eu poderia calcular a velocidade entre os instantes 6 e 8. Bom, nesse caso, a velocidade seria a distância percorrida dividido pelo tempo transcorrido. A distância percorrida entre 6 e 10 é 10 menos 6. O tempo transcorrido entre 6 e 8 é 8 menos 6. Metros, 8 menos 6 segundos, segundos. Isso aqui fica 4 metros dividido por 2 segundos. 4 dividido por 2, 2 metros por segundo. Ou seja, novamente encontramos a mesma velocidade. Mas isso não é nenhuma novidade, já que eu disse para vocês que nesse trecho todo aqui, ó, a velocidade é constante. Por quê? Porque a inclinação da reta não mudou. Isso aqui é uma linha reta o tempo todo. Então, eu posso pegar entre os instantes 5 e 6, eu posso pegar entre os instantes 5 e 8. Se eu pegasse entre 5 e 8, seria o quê? Seria de 4 até 10. Então seria uma velocidade de 4 até 10 dá 6 metros, dividido por 5 a 8 dá 3 segundos. Então, novamente, 2 metros por segundo. Então, em todo esse período aqui, nessa caixa, né, a velocidade é de 2 metros por segundo. Ok? E nesse trecho aqui, quanto vale a velocidade? Bom, só de olhar a gente vê que ele não está mudando a sua posição. Então, se eu calcular a mudança de posição, vai ser simplesmente 0. Então, isso aqui vai ser 0 dividido pelo tempo que passou. Qualquer 0 dividido por qualquer número dá 0. Então, a velocidade dele é 0. Justamente, ele está parado na posição 12. Né? Eu não precisava nem calcular nada, só de ver que a posição não muda. Isso já me garante que sua velocidade é 0. Bom, se eu quiser calcular a velocidade média desde o início do movimento até o momento em que ele chega na posição 12, o que a gente faria então é encontrar a velocidade se ele tivesse mantido uma única velocidade nesse trecho todo, que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Ele começa parado e então ele acelera. Mas mesmo assim, podemos calcular a velocidade média entre o instante 0 e o instante 9, que é quando ele chega no destino.
Isso daqui dá, então, a posição final, 12, menos a posição inicial, 2, dividido pelo tempo que se passou, que foi o tempo final, 9, menos o tempo inicial, 0. Isso aqui dá 10 dividido por 9, que dá aproximadamente 1,1 metro por segundo. Você pode se perguntar, mas a gente não acabou de calcular e encontrou que a velocidade era 2? Correto, mas encontramos que a velocidade era 2 nesse trecho aqui. Agora nós estamos calculando a velocidade média, ou seja, a média. Pense no exemplo que eu dei de uma prova, né? Você pode tirar uma nota boa em uma prova, mas se você tirou 0 na outra, a sua média vai ficar bem mais baixa. E é justamente isso que está sendo mostrado aqui. A velocidade dele aqui era 0, então tem esse trecho em que a velocidade está aumentando, e depois a velocidade é 2. A média do movimento todo foi uma velocidade de aproximadamente 1,1 metros por segundo. Quanto vale a velocidade média no trecho em que ele volta para a posição 0, nesse trecho aqui? Bom, vamos calcular. Velocidade média nesse trecho aqui vai ser a mudança de posição dividido pela mudança de tempo. A mudança de posição é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso daqui dá pra gente. A posição final é 0, a posição inicial é 12. Então 0 menos 12. E o tempo final é 14 e o tempo inicial é 11. Isso daqui dá menos 12 dividido por 3, lembrando que é metro, metro, segundo, segundo. 12 metros por segundo, por 3 segundos, que dá 12 dividido por 3, 4. Menos 4 metros por segundo. Essa é a velocidade dele nessa corrida de volta. Note que foi uma velocidade bem maior do que a velocidade nesse trecho aqui. E de fato a gente vê que essa reta aqui é bem mais inclinada do que essa. Além disso, essa reta está inclinada para baixo, o que justifica o sinal negativo. O sinal negativo, velocidade negativa, só quer dizer que ele está voltando, enquanto aqui ele ia avançando na posição, nesse trecho ele está voltando na posição. Ele estava no 12 e está indo para o 0, por isso o sinal negativo. Finalmente, eu posso perguntar alguma coisa a respeito da aceleração. Por exemplo, esse trecho aqui é o trecho em que ele acelera pela primeira vez. Ele tinha uma velocidade 0 e aqui ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. E ele demorou do tempo 3 até o tempo 5 para aumentar essa velocidade. Então podemos calcular a aceleração nesse trecho. A aceleração nesse trecho vai ser a mudança de velocidade dividido pelo intervalo de tempo, pela mudança de tempo. Então vai ser, assim como no outro caso, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A velocidade no fim desse movimento aqui vale 2 metros por segundo. E a velocidade no início vale 0. O tempo no final dessa aceleração vale 5. E o tempo no início dessa aceleração vale 3. Isso daqui então me dá 2 metros por segundo dividido, que é segundo, dividido por 2 segundos, ou seja, uma aceleração, 2 dividido por 2 dá 1, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou, se você quiser, 1 metro por segundo por segundo. Ou seja, sua velocidade aumenta em uma unidade, em 1 metro por segundo a cada segundo. Aqui a velocidade era 0. Passado 1 segundo, a velocidade é 1 metro por segundo. Passado mais 1 segundo, agora é 2 metros por segundo. E ele mantém essa velocidade. Se eu perguntar para você quanto vale a aceleração nesse trecho aqui, qual seria a resposta? Vemos que a resposta seria aceleração igual a 0. Por quê? Porque nesse trecho a sua velocidade não muda. Ele está parado, a velocidade é 0 aqui, é 0 aqui, é 0 aqui, é 0 aqui. E nesse trecho aqui, quanto vale a aceleração? A aceleração continua sendo 0. Por quê? Ele tem uma velocidade
de 2 metros por segundo, mas essa velocidade vimos que ela também não muda. É 2 aqui, é 2 aqui, é 2 aqui, é 2 aqui. A velocidade é 2 metros por segundo em todo esse trecho. A aceleração só é diferente de zero nos trechos em que há mudança de velocidade. Por exemplo, aqui a aceleração é diferente de zero. Aqui a aceleração é diferente de zero. Aqui e assim por diante. Note que em todos os locais onde há aceleração, o gráfico da posição pelo tempo apresenta uma curva. Uma curva aqui, uma curva aqui, uma curva aqui. Note que essa curva é positiva, ou seja, a aceleração é positiva, ela está aumentando a velocidade. Enquanto aqui a curva é negativa, ela se curva para baixo, ela está diminuindo a velocidade, ou seja, a aceleração é negativa. O cálculo da aceleração dá um valor com um sinal de menos aqui. E a mesma coisa aqui, um sinal negativo. Ok? Finalmente, nós podemos também fazer um gráfico da velocidade pelo tempo. Vamos aproveitar esse mesmo movimento. Deixa eu apagar aqui tudo que não é o gráfico. Esse gráfico é um gráfico de posição pelo tempo. Eu posso fazer também um gráfico de velocidade pelo tempo, referente ao mesmo movimento. Então vamos só lembrar algumas coisas. Nesse trecho aqui temos uma velocidade 0. Essa velocidade aumenta. Aqui temos uma velocidade 2. Essa velocidade diminui. Aqui uma velocidade de 0 novamente. E aqui uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Aqui metros por segundo também. Podemos construir um gráfico da velocidade pelo tempo. Vamos então refazer esse gráfico. Bom, vamos lá. Lembre-se que tem um momento no movimento que a velocidade chega a menos 4. Então esse menos 4 tem que aparecer no nosso eixo. Se eu fizesse só daqui para cima, eu não teria como ir para valores negativos. Uma posição também pode ter valores negativos, só significaria que o corpo que a gente está analisando, ele vai para uma posição anterior ao ponto zero. Isso não tem nenhum problema. Mas no exemplo que trabalhamos, a posição fica sempre positiva. Dito isso, vamos lá. Durante 3 segundos, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Durante 3 segundos, a velocidade é 0. Ele fica na posição 2, mas sua velocidade é 0. Então está aqui a velocidade 0 durante 3 segundos. Do instante 3 até o instante 5, sua velocidade aumenta até chegar em 2 metros por segundo. Então a velocidade faz isso. De 5 segundos até 8, ele fica com velocidade constante, então sua velocidade abaixa novamente para 0. De 9 até 11 segundos, ele fica parado na posição 12 metros, e então ele corre de volta, atingindo uma velocidade de menos 4, e ele mantém essa velocidade de menos 4 até chegar na posição 0 novamente. Esse gráfico parece mais complicado, mas peço para que você compare esse gráfico com outro gráfico. Note que esse está dando uma informação diferente, não é mais a posição, mas sim a velocidade pelo tempo. E é super importante saber ler os dois tipos de gráfico e interpretar o que ele está dizendo.